Ok, irmão, estamos de volta então aqui com a segunda parte, que nos fala sobre a predestinação aconteceu antes da criação do mundo. Olha aí, hein? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 nos fala: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, o benefício da sua vontade, o seu amor, a bondade para com cada um de nós. E a salvação não é em escolha de méritos, de obras ou fé, mas unicamente na graça e a vontade soberana de Deus. Essa é a salvação. Não adianta falar, eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço aquilo, eu tenho um coração bom, eu não sou maldoso. Não justifica dentro de um plano de Deus na graça. Mas se ouviu o evangelho, teve oportunidade. Por isso que 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, nos fala assim, segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então Deus já previu a forma de que o homem caindo, mas ele não abandonou o homem, ele preparou, segundo os seus propósitos eternos, segundo a sua vontade eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, nos diz assim: aos que de antemão conheceu, ele conheceu a mim, conheceu você, também os predestinou, ou seja, nos deu oportunidade. E aos que predestinou, a esse também chamou, justificou e glorificou. Então não há como dizer que não teve oportunidade para aqueles que ouviram. Porque Deus, irmãos, concede oportunidade até no final da vida. A pessoa pode ter oportunidade. Vou contar um testemunho rapidinho. Meu pai não teve oportunidade de ser batizado. Ele aceitou o Senhor Jesus. Eu levava ele para a igreja, tudo. E ele chorava, ele se lamentava, né, da experiência nova que ele estava tendo de uma nova vida. E ele partiu, veio uma doença repentina, ele partiu, não teve a oportunidade de batizar. E foi levado, é outro assunto aqui que nós também devíamos, provavelmente, não sei, se o Espírito Santo permitir, a gente falar sobre esse assunto. Os que não foram batizados, mas que serviram o Senhor e partiram, teriam oportunidade de salvação, sim. Só vou citar um exemplo aqui, o ladrão na cruz. Estava lá Dimas e Esdras, Dimas falou com o Senhor Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, estava inaugurando o paraíso, ou seja, uma forma de expressar bem chula, né, inaugurar. Estava principiando o paraíso com um ladrão na cruz. Ele não foi batizado, mas ele creu na hora ali, no último momento. Então há pessoas que no último momento vai ter a sua oportunidade de arrebatamento. Ok? Mas é um assunto aí que a gente precisa mastigar mais para passar para vocês, ok? Mas aqui, olha, o Senhor Jesus sabia o que iria acontecer para salvar a humanidade do pecado. Ele sabia qual o plano de Deus na vida dele. Por isso que em João capítulo 17, o Evangelho de João, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, ou que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja, o Senhor Jesus sabia, ele estava lá na criação. Como diz em João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, o verbo dentro do sentido interpretação é a palavra. Tá? Mas ainda, olha, o Salmo 20, ou seja, Hebreus capítulo 10, versículo 7, nos diz assim, então disse ele, eis aqui veio no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o Senhor Jesus sabia o que ele iria passar por mim, por você e por toda a humanidade. Porque está escrito também em Salmo capítulo 22, versículo 1,
16 a 18. Deus, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido, do meu clamor? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderiam contar os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Perceba aí, Deus já predestinando a salvação em Cristo. E Davi escreve este salmo. E ainda em Isaías capítulo 53, versículos 5 e 7, muito conhecido, nos fala assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda não abriu a sua boca. Está vendo, irmãos? Como que a predestinação de Deus não é deixar um para trás e outros ir na frente. Não. O Senhor Deus predestinou todos para a salvação. Eu estou chegando aqui ao final e vou ler uma conclusão para vocês que nos fala assim, muitos que já partiram sem salvação, eu já disse isso no princípio aí do estudo, não podem mais voltar para arrepender-se. Provavelmente tiveram suas oportunidades e rejeitaram. Mas se alguém partiu sem ouvir a salvação, será levado ao juízo final no trono branco. É um estudo para um outro vídeo. Como eu disse para vocês, há muitas pessoas que não tiveram oportunidade de salvação, mas que partiram com pessoas que não praticaram maldade. Mas eu não estou dizendo num período de agora, onde a comunicação, onde a informação, onde as pregações estão aí levando todas as mensagens bíblicas através da igreja, através de evangelização, através de programas de podcast, através de programas de ensino na televisão, o meio de comunicação é muito favorável hoje. Não há como alguém dizer nessa geração não ouviu o evangelho. Mas eu ainda digo para vocês, esses dias eu estava no mercado e sempre eu falo para as pessoas, né? O Senhor Jesus te ama, Ele está para voltar, maneira de ter um contato para a salvação com a pessoa. E eu perguntei para um jovem, né, que estava ali junto com o caixa, e a caixa, ao meu ver, ela era cristã. Aí eu disse para o rapaz, você já ouviu falar da Bíblia? Não. Como não ouviu falar da Bíblia? Não. Mas olha, lê essa passagem aqui, eu citei alguns versículos para ele, mas rapidinho, porque eles estavam em trabalho, eu não posso interromper. Mas há pessoas ainda que não ouviram o Evangelho. Dá para acreditar? Mas dá para acreditar, sim, porque eu tive essa experiência. Então veja, mas se alguém partiu sem ouvir a salvação, será levado ao juízo final no trono branco, que eu disse para vocês que é um estudo aí para um outro vídeo. Deu para você compreender, irmãos, que eu estou resumindo muito, né, sintetizando muito alguns estudos para não ficar longo, porque as pessoas hoje querem coisas rápidas e a gente tem que ter objetivo do Espírito Santo para alcançar essas pessoas. Eu vou orar nesse momento para você permanecer firme. A predestinação chegou até a nossa geração. E você que assistiu ou está afastado, é a oportunidade de voltar ou entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Ok? Quer fazer isso aí? Se puder dobrar o joelho, dobra. Se estiver no leito de hospital ou se estiver aí viajando, ou em alguma atividade você está ouvindo esse vídeo, é porque o Espírito Santo está falando com você. O Senhor Deus quer que você conheça a sua palavra e saiba que o Senhor Jesus é o único que nos leva à presença do Senhor Deus.
Vou orar. Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por mais este momento, Senhor, que me concede nesta rede social. Eu peço a bênção e a misericórdia, Senhor, para aqueles que, Senhor, terão a oportunidade de ouvir este vídeo e reconciliar com o Senhor e aceitar, Senhor, a palavra da fé, da salvação e receber, Senhor, ao Senhor Jesus como Salvador. Eu rogo a tua bênção, a tua misericórdia e agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero só pedir para você, compartilhe aí. Eu estou no Facebook, eu estou no YouTube. É muito importante você alcançar um parente, um amigo, um vizinho, para que você possa evangelizar através do ensinamento que o Espírito Santo está me dando e vai usar você. Ok? Então até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.